Oi, meu nome é Padre Mark Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. E finalmente chegamos ao dia 265, o que significa que... se minhas contas estiverem certas, faltam só mais 100 dias para chegarmos no dia 365. O que pode parecer que tá longe ainda, 100 dias. Mas pensa, nós já fizemos o dobro disso nesse ano. Um pouco mais que o dobro, na verdade. Enfim. Hoje vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulos 25 e 26, só esses dois capítulos hoje, onde o Senhor Jesus vai falar bastante para nós da importância de estarmos preparados para o seu retorno. Hoje também vamos ler o livro de Provérbios, capítulo 19, versículos de 21 a 24. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. É o dia 265. Vamos ler do Evangelho de Mateus 25 e 26 e Provérbios 19, versículos de 21 a 24. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Então o reinado de Deus será como 10 moças que saíram com suas lamparinas para receber o noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as lamparinas, porém não levaram azeite. As prudentes levaram frascos de azeite com as lamparinas. Como o noivo tardasse, todas cochilaram e dormiram. À meia-noite ouviu-se um grito: "Aqui está o noivo, saí para recebê-lo." Todas as moças despertaram e se puseram a preparar as lamparinas. As insensatas pediram às prudentes: "Dai-nos um pouco do vosso azeite, pois nossas lamparinas se apagam." As prudentes responderam: "Talvez não baste para todas. É melhor ir comprá-lo no armazém." Enquanto iam comprá-lo, chegou o noivo. As que estavam preparadas entraram com ele na sala de casamento e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram as outras moças, dizendo: "Senhor, Senhor, abre-nos." Ele respondeu: "Eu vos asseguro que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não conheceis o dia nem a hora." É como um homem que partia para o estrangeiro. Antes chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 milhões, a outro 2, a outro 1. A cada um segundo sua capacidade. E partiu. Imediatamente, o que havia recebido 5 milhões negociou com eles e ganhou outros 5. Da mesma forma, aquele que havia recebido 2 milhões ganhou outros 2. Aquele que havia recebido 1 milhão fez um buraco no chão e escondeu o dinheiro do patrão. Passado muito tempo, o patrão dos servos apresentou-se para pedir-lhes contas. Aproximou-se o que havia recebido 5 milhões, ele apresentou outros 5, dizendo: "Senhor, deste-me 5 milhões. Vê, ganhei outros 5. O patrão lhe disse: "Muito bem, servo fiel e cumpridor. Foste confiável no pouco, eu te ponho à frente do importante. Entra na festa de teu patrão." Aproximou-se aquele que havia recebido 2 milhões e disse: "Senhor, deste-me 2 milhões. Vê, ganhei outros 2. O patrão lhe disse: "Muito bem, servo fiel e cumpridor. Foste confiável no pouco, eu te ponho à frente do importante. Entra na festa de teu patrão." Aproximou-se também aquele que havia recebido 1 milhão e disse: "Senhor, eu sabia que és exigente, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Como tinha medo, enterrei teu milhão. Aqui tens o que é teu." O patrão lhe respondeu: "Servo indigno e preguiçoso. Já que sabias que colho onde não semeei e recolho onde não espalhei, devias ter depositado dinheiro num banco, para que ao chegar eu o retirasse com juros. Tirai-lhe o milhão e dai-o para aquele que tem 10. Pois a quem tem, se lhe dará e sobrará. A quem não tem, se lhe tirará, inclusive o que tem. Expulsai o servo inútil para as trevas de fora. Aí haverá pranto e ranger de dentes." O julgamento das nações. Quando chegar o Filho do Homem com majestade, acompanhado de todos os seus anjos,
Sentará em seu trono de glória e comparecerão diante dele todas as nações. Ele separará uns de outros, como um pastor separa as ovelhas das cabras. Colocará as ovelhas à sua direita e as cabras à sua esquerda. Então o rei dirá aos da direita: Vinde, benditos de meu Pai, para herdar o reino preparado para vós desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era migrante e me acolhestes. Estava nu e me vestistes. Estava enfermo e me visitastes. Estava encarcerado e fostes ver-me. Os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos faminto e te alimentamos, sedento e te demos de beber, migrante e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou encarcerado e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Eu vos asseguro, o que fizestes a estes meus irmãos menores, a mim o fizestes. Depois dirá aos da esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era migrante e não me acolhestes. Estava nu e não me vestistes. Estava enfermo e encarcerado e não me visitastes. Eles replicarão: Senhor, quando te vimos faminto ou sedento, migrante ou nu, enfermo ou encarcerado, e não te socorremos? Ele responderá: Eu vos asseguro, o que não fizestes a um destes mais pequenos, não o fizestes a mim. Estes irão para o castigo perpétuo, e os justos para a vida perpétua. Capítulo 26. Complô para matar Jesus. Quando terminou este discurso, Jesus disse a seus discípulos: Sabeis que dentro de 2 dias se celebra a Páscoa, e este homem será entregue para ser crucificado. Então se reuniram os sumos sacerdotes e senadores do povo na casa do sumo sacerdote Caifás, e se puseram de acordo para, com um estratagema, apoderar-se de Jesus e matá-lo. Mas acrescentaram que não devia ser durante as festas, para que o povo não se amotinasse. Unção em Betânia. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro cheio de um perfume de mirra caríssimo, e o derramou na cabeça enquanto estava à mesa. Ao ver isso, os discípulos disseram indignados: Para que esse desperdício? Podia ser vendido a alto preço para dar o produto aos pobres. Jesus percebeu e lhes disse: Por que aborreceis esta mulher? Ela fez uma ação boa para comigo. Tendes os pobres sempre por perto. A mim, nem sempre tendes. Ao derramar o perfume sobre meu corpo, ela estava preparando minha sepultura. Eu vos asseguro que em qualquer parte do mundo onde se proclamar a boa notícia, será mencionado o que ela fez. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos sumos sacerdotes e lhes propôs: O que me dareis se eu vou-lo entregar? Eles concordaram em 30 denários. Desde esse momento, ele procurava uma ocasião para entregá-lo. Páscoa e Eucaristia. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te preparemos a ceia de Páscoa? Respondeu-lhes: Ide à cidade, a um tal, e dizei-lhe: É uma mensagem do Mestre. Minha hora está próxima. Em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos prepararam a ceia de Páscoa seguindo as instruções de Jesus. Ao entardecer, ele se pôs à mesa com os 12, e enquanto comiam, disse-lhes: Eu vos asseguro que um de vós vai me entregar. Consternados, começaram a perguntar-lhe um por um: Sou eu, Senhor? Respondeu: Aquele que pôs comigo a mão na travessa, esse me entregará. Este homem vai, como está escrito sobre ele. Mas ai daquele pelo qual este homem será entregue. Seria melhor para esse homem não ter nascido. Disse-lhe Judas, o traidor: Sou eu, mestre? Diz-lhe: Tu o disseste. Enquanto ceavam, Jesus tomou um pão, pronunciou a bênção, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo.
Tomando a taça, pronunciou a ação de graças e deu-a, dizendo: Bebei todos dela, porque este é o meu sangue da aliança, que se derrama por todos para o perdão dos pecados. Eu vos digo que daqui em diante não beberei deste produto da videira, até o dia em que o beberei convosco no reino de meu Pai. Cantaram o hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Nesta noite, todos vós tropeçareis por minha causa, como está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas quando eu ressuscitar, irei à vossa frente para a Galiléia. Pedro lhe respondeu: Ainda que todos tropecem esta noite, eu não tropeçarei. Jesus lhe respondeu: Eu te asseguro que nesta noite, antes que o galo cante, me terás negado 3 vezes. Pedro lhe replica: Mesmo que tenha de morrer contigo, não te negarei. Os outros discípulos diziam o mesmo. Oração no horto. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. Tomou Pedro e os 2 zebedeus e começou a sentir tristeza e angústia. Disse-lhes: Sinto uma tristeza mortal. Ficai aqui vigiando comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrado com o rosto no chão, orou assim: Pai, se é possível, que se afaste de mim esta taça, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Voltou aonde estavam os discípulos, encontra-os adormecidos e diz a Pedro: Não fostes capazes de vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para não sucumbirdes na prova. O espírito é decidido, a carne é fraca. Pela 2ª vez se distanciou para orar. Pai, se esta taça não pode passar sem que eu a beba, que se cumpra a tua vontade. Voltou de novo e os encontrou adormecidos, pois seus olhos estavam pesados. Deixou-os e se afastou pela 3ª vez, repetindo a mesma oração. Depois se aproxima dos discípulos e lhes diz: Ainda adormecidos e descansando. Aproxima-se a hora em que este homem será entregue em poder dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aproxima-se o traidor. A prisão. Ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12, acompanhado de uma multidão armada de espadas e paus, enviada pelos sumos sacerdotes e pelos senadores do povo. O traidor lhes havia dado uma senha: Aquele que eu beijar é ele. Prendei-o. Em seguida, aproximando-se de Jesus, disse-lhe: Salve, mestre. Ele deu um beijo. Jesus lhe disse: Amigo, para que vieste? Então se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus pegou a espada, a desembainhou e com um golpe cortou uma orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus lhe disse: Embainha a espada. Quem empunha a espada, pela espada morrerá. Crês que não posso pedir ao Pai que me envie imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Mas então, como se cumprirá o escrito, que isso deve acontecer? Então Jesus disse à multidão: Saístes armados de espadas e paus para capturar-me, como se fosse um bandido. Diariamente me sentava no templo para ensinar e não me prendestes, mas tudo isso acontece para que se cumpram as profecias. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus diante do conselho. Aqueles que o haviam preso o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde se tinham reunido os letrados e os senadores. Pedro o foi seguindo à distância até o palácio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os criados para ver em que acabaria isso. Os sumos sacerdotes e todo o conselho procuravam um falso testemunho contra Jesus que permitisse condená-lo à morte. E embora se apresentassem muitas testemunhas falsas, não o encontraram. Finalmente se apresentaram 2, alegando: Ele disse: Posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. O sumo sacerdote se pôs de pé e lhe disse: Não respondes ao que estes alegam contra ti?
Mas Jesus continuava calado. O sumo sacerdote lhe disse: Pelo Deus vivo, eu te conjuro que nos digas se és o Messias, o Filho de Deus. Jesus lhe responde: É o que disseste. E eu vos digo que desde agora vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e chegando nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, rasgando a veste, disse: Blasfemaste! Que falta nos fazem as testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia? Qual é o vosso veredito? Responderam: Réu de morte. Então lhe cuspiram no rosto, deram-lhe bofetadas e o golpeavam, dizendo: Messias, adivinha quem te bateu? Negações de Pedro. Pedro estava sentado fora no pátio. Aproximou-se uma criada e lhe disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Ele o negou diante de todos. Não sei o que dizes. Saiu para o pórtico, outra criada ouviu e disse aos que estavam aí: Este estava com Jesus, o Nazareno. De novo o negou, jurando que não conhecia esse homem. Pouco tempo depois, aproximaram-se os que estavam aí e disseram a Pedro: Tu és realmente um deles, pois o sotaque te denuncia. Então começou a lançar maldições e a jurar que não o conhecia. Imediatamente o galo cantou. E Pedro recordou o que Jesus dissera: Antes que o galo cante, me terás negado 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. O livro de Provérbios, capítulo 19, versículos de 21 a 24. O homem medita muitos planos, mas o desígnio do Senhor se cumpre. Desejo do homem é sua lealdade. É melhor pobre do que traidor. Respeitar o Senhor é vida. Dorme-se com satisfação e sem pesadelos. O preguiçoso mete a mão no prato e não é capaz de levá-la à boca. Pai do céu, te agradecemos e te louvamos. Senhor Deus, Tu nos deste Teu Filho por amor. E Teu Filho, por amor a nós, deu sua vida voluntariamente. Mesmo ao ser traído, Ele continuou amando, continuou se oferecendo. Mesmo sabendo, Senhor, da traição de Seus discípulos, mesmo sabendo da nossa traição, Ele escolheu se oferecer por amor a nós. Senhor Deus, nos ajude sempre a aceitar esse amor. Nos ajude sempre a nos permitir ser escolhidos, a nos permitir ser Teus. Tu nos compraste a um preço. Então nos ajude a viver escolhendo a Ti hoje e em todos os dias. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estamos chegando na paixão, né? Na verdade, já até começamos ela hoje. Mas antes vimos o capítulo 25. E no capítulo 25 fala bem dessa questão de estar pronto, né? Estar preparado. Então, temos a parábola das virgens prudentes e das virgens insensatas, né? E uma das coisas que precisamos sempre ter em mente quando se trata de parábolas é que nem tudo nelas é para ser aplicado na sua vida. E o que eu quero dizer com isso é que... eu lembro que quando eu era criança eu li essa parábola e eu pensei, mas peraí, tem algo errado nisso aqui, porque a minha mãe sempre me disse que o certo é compartilhar as coisas, sempre ajudar o outro, então essas virgens prudentes podem até ser prudentes, mas elas não são generosas, elas não estão fazendo o que minha mãe tinha falado para eu fazer. Porém, esse não é o ponto dessa parábola, e temos que sempre ter isso em mente, que as parábolas servem para passar uma mensagem. Não necessariamente tudo que está ali é para você aplicar na sua vida. Então, qual é o ponto dessa parábola? O ponto dessa parábola é estar preparado. Então, precisamos entender o que o azeite simboliza. Porque aqui ele não é apenas azeite para acender a lamparina, né? Ele está simbolizando algo. Ele está simbolizando as virtudes. As virtudes ou o relacionamento com o Senhor que a pessoa tem. E no final da parábola, as virgens insensatas não têm azeite. E qual é a resposta de Jesus ou qual é a resposta do noivo para elas? A resposta é: eu não vos conheço. Então você vê que se o azeite representa um relacionamento com Deus, ou o azeite representa a nossa virtude, que foi cultivada pelo Senhor, que permitimos o Senhor cultivar em nós ao longo dos anos, você não consegue dar ou emprestar isso para outra pessoa. Então é que nem, pensa, se você fosse correr uma maratona,
E então você tá treinando pra maratona, todo dia você tá lá correndo um pouquinho, e no dia da corrida vem alguém que não treinou nem um dia e quer que você dê o seu treinamento pra ela. Não tem como, né? Não dá pra transferir o seu treinamento pra outra pessoa. Você se preparou e a outra pessoa não. E isso se aplica ao nosso relacionamento com Cristo. Se a pessoa se dedica e constrói um relacionamento profundo com o Senhor, se entregando totalmente a Ele, permitindo que sua graça mude na vida delas, você não consegue pegar emprestado isso dessa pessoa. Você tem que fazer o seu próprio. É algo pessoal que não dá pra você pegar e distribuir. E é isso que está sendo representado pelo azeite aqui. É isso que ele simboliza. Simboliza seu coração, simboliza seu relacionamento com Deus que você construiu ao longo da vida. Então por isso que não dá para compartilhar. Cada um tem que ter o seu. Cada um tem que escolher o Senhor por conta própria. E isso é o que significa estar preparado. E é uma mensagem muito forte. Além disso, temos a parábola dos talentos, né? Mas aqui na nossa Bíblia não fala talentos, fala milhões. Um recebeu 5 milhões, outro 2 milhões e um 1 milhão. Mas em outras Bíblias está escrito talentos. Aqui é mais para ter uma noção da grandeza do quanto o patrão deu para os servos. Mas temos a parábola dos talentos e também o julgamento das nações. A parábola dos talentos traz a mesma ideia da... Lembra daquela parte da figueira? Que Jesus amaldiçoou a figueira porque não havia figos nela? Que você lê e pensa... Peraí, que aleatório. Por que ele fez isso? Jesus estava de mau humor, é isso? Não, não é isso que está acontecendo. Diz lá que Jesus estava com fome, mas não acho que ele estava com raiva por conta disso. Eu acho que ele sabe controlar bem suas emoções. Nessa parte da figueira tem um simbolismo, tem uma simbologia. A função das figueiras é produzir frutos e a função de um cristão, a função de alguém que pertence ao Senhor, até o povo de Israel, a função do povo de Israel era produzir o fruto da justiça. Tipo, esse era o objetivo. E o mesmo se aplica a nós como cristãos. A nossa função, a nossa missão, o ponto todo de ser cristão é dar frutos. E se não fizermos isso, se você só falar, me deram isso daqui, mas eu não sei se eu vou usar não, acho que eu só vou devolver mesmo. Você fracassou nessa missão. Ser cristão é dizer, ok, onde e como eu posso usar o que Deus me deu para glorificá-lo e para ajudar as pessoas ao meu redor. Isso é o que significa usar os talentos, em vez de dizer só, eu ganhei, eu vou guardar só para mim. Daí quando eu morrer eu devolvo. Não, eles não pertencem a você. Eles foram dados a você para serem usados. O que nos leva à pergunta, ok, mas como eu faço isso? O que isso significa? Significa chamar a atenção, subir num palco, deixar todo mundo sabendo que você é religioso? Então, significa que Jesus deixa bem claro no julgamento das nações. Ele diz, vinde benditos de meu Pai. Por quê? Porque estive com fome e me destes de comer. Estive com sede e me destes de beber. Eu era um migrante e você me acolheu. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava enfermo e me visitastes. Eu estava na prisão e fostes me ver. Então temos que ter duas coisas em mente. A primeira é que os atos de virtude que fazemos são cruciais. Tipo, eles não são importantes no sentido de, é legal se você agir assim. Não. Olha a forma como Jesus descreve aqueles que vão para o céu, né? Vinde benditos de meu Pai, a vida perpétua no céu. E daí ele diz, vocês fizeram essas coisas e aqueles ali vão para o inferno porque não fizeram essas coisas. E chamamos isso de pecado de omissão. Que não é que você passou por um morador de rua e você chutou ele. Você viu alguém que estava passando fome e você deu um soco nessa pessoa. Não é que você fez o mal, mas você simplesmente não fez o bem. E isso é muito importante quando se trata de, tem até um grande debate, né, sobre fé versus obras. Porém aqui vemos Jesus deixando bem claro qual é a distinção entre aqueles que entram no céu e aqueles que não entram. Aqueles que vão para o inferno, a distinção vai ser, você fez o que era para fazer ou não? E isso é o que chamamos de obras de misericórdia corporais. Que Jesus nos chama e ele diz, né? Cuidem dos que estão doentes, cuidem dos que estão na prisão, cuidem dos que estão nus e com fome e com sede. E temos que nos perguntar, eu faço essas coisas? Temos que pensar, ok, eu posso não ser uma pessoa ruim, eu me esforço para seguir o Senhor, mas e esses pecados de omissão? Quando alguém precisou de mim e eu não ajudei? Agora só mais uma coisinha, duas coisinhas, na verdade, é que isso é muito importante. Vamos ver São Tiago dizer que a fé sem as obras está morta. A fé sem obras é uma fé morta.
E São Tiago vai até dizer que o homem é justificado com as obras e não só com a fé. Ou seja, é sobre o que você faz com a sua fé. E, muitos anos atrás, eu lembro que a minha mãe, ela era enfermeira, né? E ela queria viajar pelo mundo no que era chamado na época de navio da esperança. Acho que agora chamam de navios de misericórdia. E basicamente ser uma médica missionária, né? Para ajudar as pessoas ao redor do mundo. Porque ela ouviu as palavras de Jesus aqui no capítulo 25 de Mateus e pensou: eu vou fazer isso. Alimente os doentes, vista aos nus, dê água aos sedentos, cuide daqueles que precisam de cuidados. E esse era o sonho dela. E aí acabou que ela conheceu meu pai, e aí eles se casaram e tiveram vários filhos. E com isso você pode pensar: eita, então o sonho dela acabou, né? Ela não pôde viver essa vida missionária. Mas aí você para e vê que a minha mãe, ela teve 6 filhos. E agora tem muitos netos. Então meio que, mãe, no fim a senhora acabou vivendo assim. Porque a sua vida toda a senhora nos vestiu. A gente estava nu e a senhora nos vestiu. A gente estava enfermo e você cuidou de nós. A gente estava com fome e você nos alimentou. A gente estava sedento e você nos deu água. E é disso que se trata. A Madre Teresa de Calcutá, as pessoas iam até ela em Calcutá e diziam: meu sonho é fazer o que a senhora faz aqui. E ela dizia: então volte para casa e ame sua família. Porque sim, algumas pessoas são chamadas a ir para Calcutá ou para outros lugares ao redor do mundo, a ir nos navios de misericórdia, nessas missões e cuidar das pessoas assim. Mas a maioria de nós somos chamados a pensar: ok, olhe para sua esquerda, olhe para sua direita. As pessoas ao seu redor, as pessoas na sua própria casa. Você as ama dessa forma? Você cuida delas assim? Porque esse é o grande chamado. Que não precisamos ir a algum lugar distante para encontrar pessoas que precisam de nós. E às vezes o que elas precisam é alguma coisa simples também. Por exemplo, ouvir o que elas têm a dizer. E, cara, quantas vezes tudo o que você precisa é que alguém ouça o que você tem a dizer? E facilmente encaixa aqui, né? Senhor, quando te vimos com fome, quando te vimos com sede, quando te vimos como um migrante e te acolhemos, quando te vimos apenas querendo que alguém te ouvisse e não ouvimos. Talvez tenha alguém assim na sua vida, alguém que é meio difícil de amar, mas lembra, essa pessoa é Jesus disfarçado, caminhando entre os pobres e necessitados, como dizia a Madre Teresa. Agora, por fim, temos esse começo incrível da paixão. Temos a Páscoa, temos Jesus rezando no jardim, temos a traição e prisão de Jesus, temos a negação e a fuga dos discípulos. Mas tem algo sobre o Getsemane que eu quero destacar. Getsemane, né, o Monte das Oliveiras, Getsemane significa o lugar de esmagamento, que é onde esmagam as azeitonas para extrair o azeite, né? E Jesus estava se sentindo exatamente assim, esmagado. No nosso próximo interlúdio messiânico, que vai ser com o Evangelho de Lucas, Lucas deixa ainda mais claro, sendo médico, né? Ele deixa ainda mais claro o tipo de agonia que Jesus estava passando. Mesmo antes dele ser espancado e açoitado. Ele já estava sendo esmagado. E ainda assim, mesmo com esse sentimento de esmagamento, como que é a oração de Jesus? A oração que ele faz tem 2 elementos, e eu sempre destaco isso, esses 2 elementos. Um é a honestidade e o outro a confiança. Porque ele é honesto, né? Ele diz: Pai, se é possível que se afaste de mim esta taça. Mas ele também confia no Senhor quando diz: mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. E as nossas orações precisam ser assim também. Precisamos dizer a Deus a verdade, né? Não é só fingir e falar: não, Senhor, tá tudo bem, eu tô bem, não se preocupa não. Precisamos falar a verdade. Por mais horrível que seja a situação, por mais dor e medo que estejam em meu coração, por mais que você esteja frustrado, passando por algo que você não está entendendo o porquê disso está acontecendo com você, lembre-se que podemos sempre ser honestos com o Senhor. Precisamos ser honestos com Ele. E ao mesmo tempo, precisamos confiar nele. Confiar nele e dizer: e ainda assim, Senhor, neste lugar não se faça a minha vontade, e sim a tua. O que nem sempre é fácil. E é por isso que precisamos rezar. Não apenas por nós mesmos, né? Ir diante de Deus, pedir que Ele nos ensine a ser honestos e humildes, que nos ensine a falar a verdade e a confiar nele. Mas também precisamos rezar uns pelos outros, porque essa comunidade, de novo, já estamos no dia 265 e já caminhamos bastante juntos já, né?
E eu acho que nenhum de nós teria chegado até aqui se não fossem pelas orações que fazemos uns pelos outros. Eu sei que eu, pelo menos, não teria chegado. De verdade, tô sendo bem sincero mesmo. Eu não conseguiria. Eu não chegaria até o dia 265 se vocês não estivessem rezando por mim. Eu imagino que nem vocês, caso não estivéssemos nessa corrente de orações. Então, por favor, continue a rezar por mim e eu vou continuar rezando por você. Meu nome é Padre Mike e eu não posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.